Comentário expositivo do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E foi precipitado. O vidente João se utiliza de uma palavra, precipitado, que denota a queda de Satanás, diante do confronto com o reino de Deus. De conformidade com as previsões e determinações do juiz dos vivos e dos mortos, não existe nenhuma possibilidade de vitória para o império do mal. O que o escritor passa de informações é que Satanás será lançado de forma humilhante sobre a terra, mas com tanta força, que ele e os seus demônios ficarão nas profundezas da terra. Não adianta, quem quer que seja, se levantar contra o Deus Todo-Poderoso, porque os inimigos de Deus serão todos derrotados. Satanás pensou que poderia ter poder sobre o reino de Deus, mas se enganou e foi derrotado pelo Deus que domina e governa sobre tudo. O grande dragão. Na primeira referência, João diz que o dragão é grande e é também vermelho, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Onde está escrito o seguinte: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O fato de ser o dragão grande, isso fala de sua influência neste mundo, mas isso não quer dizer que seja tão poderoso para se tornar imbatível. A força que este dragão vem exercendo e que ainda vai exercer, durante o governo do Anticristo, revela sobre suas alianças com povos importantes do planeta Terra por meio dos seus governantes. A antiga serpente. Certamente, João se refere ao que é dito em Gênesis capítulo 3, versículos 1 e 4. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O dragão e sua queda, fala da queda de Satanás. A antiga serpente fala da queda da raça humana. Desde que o diabo por meio da serpente enganou Adão e Eva que o reino das trevas passou a ter influência sobre o reino dos homens. Os reinos mais poderosos deste mundo têm suas autoridades sendo possessas pelos demônios, porque os homens poderosos são potestades das trevas. Chamada o diabo. O dragão, a serpente e o diabo são uma e a mesma personagem, com facetas diferentes, quanto às suas características. O dragão, que é Satanás, era o mesmo Lúcifer, que se rebelou contra Deus ainda nas mansões celestiais, antes mesmo dos filhos dos homens existirem. A antiga serpente foi a manifestação de Satanás para derribar os seres humanos, por meio da rebelião dos homens contra Deus, e isso aconteceu logo no princípio da história dos seres humanos. E o diabo é o adversário que luta contra os homens e também contra Deus e contra Cristo. Assim como o diabo foi derrotado pelo reino da luz, da mesma forma ele luta para que os homens também sejam derrotados diante de Deus. E Satanás, que engana o mundo. Satanás é a mesma coisa que diabo, sendo que Satanás é a palavra hebraica para adversário, enganador e acusador.
Já a palavra diabo é a transliteração para o grego do nome de Satanás, que quer dizer a mesma coisa. Assim sendo, a antiga serpente que enganou Eva e Adão, é o mesmo Satanás ou diabo, que se manifestará no futuro, depois do arrebatamento, como sendo o grande dragão vermelho. Uma das funções de Satanás neste mundo de trevas é justamente tentar enganar os filhos dos homens, manifestando-se sempre como o mentiroso. Quando o Evangelho diz que o mundo jaz no maligno, isso quer dizer que tudo que há no mundo é manipulado pelas forças do mal, do engano e das trevas. Ele foi precipitado na terra. Com a saída da Igreja deste mundo, vai haver grandes mudanças no cosmo. Com isso, o império das trevas vai arregimentar todas as suas forças contra o reino de Deus e principalmente contra os filhos de Israel, uma vez que a Igreja não mais estará neste mundo. Haverá um grande conflito nas regiões superiores do universo, Satanás com os seus demônios, contra os anjos de Deus, comandados pelo arcanjo Miguel. O reino de Deus, da luz e do bem vencerá a batalha e o conflito final. O desespero de Satanás se tornará cada vez mais agudo, porque o inimigo de Deus e do seu povo sabe que sua derrota se aproxima cada vez mais. Podemos afirmar que no futuro, durante a grande tribulação, o mundo será dominado pelo grande dragão vermelho, que é Satanás, a serpente e o diabo. E os seus anjos foram lançados com ele. Porque João chama de seus anjos quando são na realidade demônios. Porque são seres espirituais, que antes de se rebelarem, juntamente com Satanás, eram também anjos do reino de Deus e da luz. Mas com a rebelião passaram a ser chamados de demônios, espíritos imundos ou espíritos das trevas. Porque mudaram de status, deixaram de ser anjos de luz para serem anjos das trevas, deixaram de ser espíritos do bem para serem espíritos do mal, espíritos imundos. Os demônios serão precipitados no inferno, que é a morada eterna do diabo e dos seus demônios e de todos aqueles que não forem dignos da salvação e da vida eterna. Comentário expositivo do Novo Testamento. Autor, Evangelista Francisco Amâncio.